noite, já estamos ao vivo e eu quero te dizer que temos um convidado especial. Nós vamos falar com Rodrigo Aguiar, que é um aluno nosso do programa Transforme Sua Vida Financeira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamá-lo aqui, vou mandar para ele o link, deixa me ver aqui, compartilhar e vamos bater um papo. Vamos ver se ele entra aqui na nossa sala. Já entrou. Vamos ver aqui se ele começa. Se ele chega aqui para nossa sala. Vamos ver se deu certo. Ah, ele está aguardando o Rodrigo entrar. Já já ele aparece aqui. Oh! Chegou! Oi, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação em ver você, meu Gratidão. aluno querido. Muita gratidão por isso. Você é um aluno especial, você sabe, né? Posso te apresentar? Você deixa eu te apresentar ou você se apresenta? O que você prefere? Por favor, pode me apresentar. Tá bom, eu faço questão de apresentar então você. Você é um aluno muito, muito importante para mim, porque você é professor de matemática. Então, Isso. É muito legal as pessoas ficarem sabendo que um professor de matemática também cuida muito bem do dinheiro dele, tá certo? E já está investindo ou caminhando para ter uma vida mais próspera. Mas o que eu queria te perguntar, Rodrigo, como é que você, vamos dizer assim, qual foi aquele momento seu de decisão que você acreditou que o programa Transforme Sua Vida Financeira, o método Dinheiro Inteligente, era uma opção para você? Mais ou menos uns quase 3 anos atrás, eu me vi numa situação de dificuldade financeira, por conta de falta de pagamento da empresa em que eu trabalhava, e aí eu comecei a me afundar em dívidas, cartão de crédito, empréstimos. Por quê? Porque eu precisava sobreviver, né? Eu cheguei a ficar 6 meses sem pagamento, e aí foi quando a minha mãe, ela me apresentou o método, ela falou assim, olha, a Ivanilda, ela tá com esse método maravilhoso, tá funcionando para mim, e eu gostaria que você também fizesse, porque vai funcionar para você, certo? E aí foi quando eu comecei a estudar o método, a fazer o método, a praticar, colocar em prática o método, né? E aí eu percebi que daquele momento em diante que eu consegui enxergar como o método ele fazia diferença na minha vida, foi exatamente nesse momento. Então, saí das dificuldades, consegui colocar tudo em ordem. Nossa, Rodrigo, deve ter sido um período bem difícil. Foi porque eu e a minha esposa e eu, os dois trabalhavam na mesma escola. Nossa! Né? Então, os dois ficamos sem pagamento. Era uma escola particular, certo? E aí a gente conseguiu algumas aulas no estado, conseguimos algumas aulas no município, mas eram poucas aulas, porque a gente tinha acabado de chegar no município onde estávamos morando, e conseguimos algumas aulas que, assim, foi o que nos ajudou. E, assim, certo. A gente buscou também outras alternativas, né? Eu não podia simplesmente cruzar os braços e falar, agora não. Então, eu comecei a vender massas, comecei a fazer alguns outros tipos de serviços, tudo isso para nos auxiliar, para a gente conseguir sobreviver. Certo, certo. Então você foi, vamos dizer assim, atrás de renda extra. Fui atrás de renda extra, que na verdade, por um período, essa renda extra se tornou a minha renda fixa, né? A minha renda principal. Né? Por quê? Porque eu não tinha outra eu não recebia outra renda, então, que seria a minha principal. E aí acabou que essa renda, através das vendas, elas se tornaram parte principal da minha vida. Nossa, mas essa história eu não sabia. Isso você não tinha me contado. Que legal! Tá? Vamos dizer que foi um lado seu empreendedor que eu não sabia.
Eu tive esse momento empreendedor, esse momento com vendas, é uma coisa que eu gosto de fazer também. Gosto de estar trabalhando com isso, mas não é uma coisa que eu seja apaixonado ou que eu queira levar para a minha vida, né? Sim, não, mas para você, naquele determinado momento, foi super útil. Sim, com certeza. Tá, ótimo. Ok, mas a gente sempre diz, Rodrigo, que todas as pessoas vendem alguma coisa. Em que sentido? Você vende uma ideia, você vende Sim. um plano, você vende um projeto. Por que eu falo isso? Porque você é casado. Então eu imagino que você e sua esposa abraçaram juntos esse método para levar adiante a vida financeira de vocês. Ou como Sim. é que foi isso entre vocês dois? Deu tudo certo? Não. Ela também achou que valia a pena? Nesse sentido, eu tenho para te falar que um ajudou o outro, você entendeu? Certo. Um apoiou o outro. Sempre que um tentava ali dar uma escapadinha, uma reclamaçãozinha, alguma coisa nesse sentido, já voltava para o método no sentido de que, olha, você não pode fazer isso. Você está reclamando demais, não pode reclamar. Vamos rever aqui as nossas situações, rever as nossas contas, rever o que a gente pode melhorar, aonde a gente pode conseguir mais dinheiro, e aí vamos dar sequência no método. Né? Um colocava o outro na linha certa. Tá ótimo. Tá uma coisa que eu também digo, Rodrigo, a respeito de uma pessoa, por exemplo, quando tem dívidas, muitas vezes ela fica até muito tristinha, que eu chamo. Ela fica mesmo, nossa, ela só pensa na dívida, na dívida, e parece que não vê saída. Quando nós aplicamos o nosso método com os nossos alunos, o que a gente diz? Para olhar realmente também para os números, porque não adianta, você precisa mesmo olhar para a sua realidade, mas você tem que olhar com olhos de buscar soluções. Isso. O olhar tem que mudar. Ok, a minha realidade é essa, aconteceu isso, porque no seu caso, por exemplo, você ficou sem receber dinheiro, não é? Foi uma, vamos dizer assim, uma questão, entre aspas, comercial, né? A empresa onde você trabalhava não pôde, por N razões, bancar o salário dos funcionários. Mas tem outras pessoas que entram no endividamento por outras razões. Mas quando a pessoa decide sair, e aí que está o pulo do gato também, ela precisa querer fazer isso. Porque Sim. se ela olha para o endividamento e fala, ah, nossa, não tem solução. Ah, nossa, vou ficar nisso para o resto da vida. Também não dá certo. Não, realmente, quando a gente olha a nossa realidade, a gente sente um choque, né? A gente tem um choque de realidade. Do montante de dívida que a gente tem, aquele valor que a gente começa a pensar assim, aonde foi que eu gastei tudo isso? Né? E aí, realmente, é esse olhar que você falou. A gente tem que ter um olhar para frente. Como eu consigo resolver isso? Como que eu vou chegar no meu objetivo para sanar essa dívida, para quitar essa dívida? Né? Não me lamentar porque eu tenho uma dívida, mas sim arrumar a solução para conseguir quitá-la. Porque eu digo o seguinte, para a pessoa que tem a dívida, primeiro, você vai pagar a dívida com dinheiro, não tem jeito. Sim. Então, você vai precisar de dinheiro para quitar a dívida. Segundo, quem fez a dívida é a mesma pessoa que vai quitar a dívida. Mas qual é o diferencial? Você precisa de um plano. Então, é preciso montar o plano e executar o plano. Então, isso que eu acho legal, porque você fez parte do grupo de alunos, você participou do grupo de alunos, porque no nosso programa, nós damos essa possibilidade do aluno participar durante 4 meses de um acompanhamento meu. Sim. E eu lembro que você participou do grupo. E isso, para mim, foi muito importante, os alunos participarem mesmo, colocarem perguntas, mas eu queria saber sua experiência lá no grupo de alunos. Olha, o grupo, ele foi importante porque a gente percebe que a gente não está sozinho. Né? A gente percebe que a gente vive numa realidade onde existem muitas pessoas que também estão com dificuldades financeiras.
E aí, quando você começa a perceber que pessoas, elas começam a sair desse momento, dessa fase que elas estão, porque elas estão aplicando o método, isso só ajuda você a ter mais incentivo. Você se torna mais incentivada a cada vez mais aplicar o método, porque você sabe e tem a garantia de que você vai conseguir sair daquela situação. Mas uma coisa que eu achei bacana na sua participação foi quando você começou a investir. E você colocou isso lá no grupo, não sei se você está lembrado. Sim, lembro sim. Aí você deu uma atiçada na turma, porque todas as pessoas queriam investir também. Você lembra disso? Lembro, porque assim, a gente, quando se fala muito em investir, a gente, antes de conhecer o método, antes de assistir às aulas, a gente acredita que seja alguma coisa absurda, que tem que ter muito dinheiro. Mas não, com um pouco de dinheiro, com 30, 35 reais agora, você já consegue começar a investir no Tesouro Direto, você já consegue começar a fazer alguns tipos de investimento. Tem alguns CDBs, LCIs, LCAs de alguns bancos, que a partir de 100 reais você já consegue investir. Sim. Então, muitas vezes a gente se pega saindo, no caso eu sair com a minha esposa ou sair com os meus filhos, a gente tem um gasto a mais do que 100 reais, e que você poderia falar assim, bom, esse mês eu gasto isso, mas mês que vem eu vou investir esses 100 reais e começar a ter o hábito de investir. As pessoas, elas precisam entender que é necessário criar o hábito de investir. Sim. Eu acho que antes até de chegar ao hábito de investir, eu acho que tem que ter o hábito de cuidar bem do dinheiro. Sim, sim. Eu falo isso muito para minha esposa e eu converso com muitos alunos, com muitos funcionários da empresa que eu trabalho hoje, que é exatamente isso. O dinheiro, ele não leva desaforo. Se você não cuidar bem dele, tem quem cuide. E é muito claro isso. E é muito claro que se eu não cuidar bem do meu dinheiro, eu tenho certeza que eu vou dar para alguém que vai cuidar muito melhor do que eu. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar melhor do meu dinheiro para saber que ele tem que trabalhar para mim. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, que o dinheiro, ele é excelente empregado, mas é um péssimo patrão. Ou seja, se você pega o dinheiro e põe ele para trabalhar para você, ele é ótimo, ele vai te trazer retorno. Agora, se você precisa dele, vai nas instituições, pega dinheiro emprestado, nossa, você vai pagar juros, assim, altíssimos aqui no nosso país. Então, você precisa realmente cuidar do dinheiro. Mas eu queria até comentar com você uma outra coisa, que não é só cuidar do dinheiro como um todo, é cuidar de todo o dinheiro que você tem na mão agora, mesmo que você ache que mereça ter mais. Sim. Por quê? Porque tem um ditado lá em Minas Gerais, né? Quem não sabe cuidar do pouco, não vai saber cuidar do muito. Exatamente. Eu digo assim, eu preciso ser merecedor do pouco para também ser merecedor do muito. Isso é bonito! Saber o pouco para ser merecedor do muito. Né? Sim. Então é muito importante isso, porque se eu não souber cuidar de pouco dinheiro que eu tenho, que eu recebo, como que eu vou cuidar de muito? Pois porque senão, sabe o que vai acontecer? Vamos supor que você ganha na loteria amanhã. Eu falo loteria porque loteria pode ser um valor expressivo. Isso. Se você não souber cuidar do dinheiro, o que vai acontecer com o seu dinheiro da loteria? Vou gastar tudo. Vai sumir, vai para a mão de quem sabe cuidar. Exatamente. E se tem uma entidade que sabe cuidar bem do dinheiro, é banco. É verdade. Então, eu recomendo para os meus alunos o seguinte, que quando ele entrar no banco, ele tem que entrar, como se diz assim, muito de ombros erguidos. Não vai entrar no banco para pedir favor, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou entrar, vou falar com o meu gerente, para o meu gerente me ajudar.
Porque o gerente pode ser uma excelente pessoa, um excelente profissional, mas antes de mais nada, ele é empregado do banco. Do banco, com certeza. Com certeza. Então, cada pessoa é a pessoa mais responsável pelo dinheiro dela, antes de mais nada, né? Antes de outras pessoas tomarem conta do dinheiro, essa pessoa que é a dona do dinheiro, que tem que cuidar. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Você, imagino, que tenha tido facilidade de montar os orçamentos, porque você já é mesmo entendedor da matemática, né? Como é que foi para você usar as ferramentas que estão lá no método? Olha, o contexto geral da utilização das ferramentas, eu tive grande facilidade, né? Porque eu tenho costume de trabalhar com tabelas, com gráficos, né? Então, essa facilidade eu tive sim. A única, não dificuldade, mas o que demorou tempo foi o primeiro mês, que foi os primeiros 30 dias inicial do método, que é onde você tem que diagnosticar aonde está indo o seu dinheiro, no que você está gastando, né? Foram esses 30 primeiros dias. Depois, os próximos meses, que a gente tem que projetar as nossas despesas, a nossa vida financeira, isso foi mais tranquilo, porque eu já tinha uma parte pronta, né? Eu já sabia onde eu tinha que eliminar as despesas, aonde que eu poderia diminuir, mas não eliminar, economizar em alguns pontos. Então, aí ficou mais fácil. Mas os 30 primeiros dias ali, que é o que mais deixa a gente um pouco apreensível, porque você começa a colocar ali as despesas na íntegra, exatamente cada centavo onde você está gastando. Né? Mas a questão... te surpreendeu? Me surpreendeu, porque existem ralos que a gente não percebe, né? Existem despesas que elas são pequenas, mas quando somadas geram um montante muito alto, né? Certo. Então, porque assim, quando a gente está acostumado, eu pago, vamos supor assim, vou falar valores simbólicos, né? R$1.000 de aluguel, 1.300 de parcela de carro, vamos supor, são valores altos, você consegue mensurar isso. Mas aí você coloca o cafezinho, o lanche, a saída com a esposa para fazer um passeio simples. E isso vai gerando algumas despesas, pequenas despesas, que no montante geral faz a diferença no seu orçamento. Certo. Né? Então, isso você pôde observar isso logo nos primeiros 30 dias? Nos primeiros 30 dias, isso para mim ficou bem claro, que eu consegui verificar certinho aonde estava indo o dinheiro que eu recebia. Certo. Esses primeiros 30 dias, quando você coloca tudo arrumadinho, quanto que entrou, quanto que saiu, para onde que saiu, eu chamo do mapa. Você tem que fazer o mapa do dinheiro. Isso. Quando você faz o mapa do dinheiro, você tem mais condição de tomar decisões acertadas. Isso. Então, isso foi muito, muito bom a gente saber disso. Mas eu queria comentar com você uma coisa que você não falou ainda. Como é que foi o seu cartão de crédito? Tinha alguma coisa atrasada? Tinha prestações? Como é que você administrou isso? Eu tive cartões de créditos, perdi, na verdade, os meus cartões de créditos, né? Porque estourou, eu não consegui pagar, aí foi parcelado, aí eu não consegui pagar, e aí gerou uma bola de neve, né? Hoje, como que está a minha situação hoje? Tenho cartões de crédito? Tenho. Certo. Faço uso deles consciente. Okay. Né? Eu vi até um dos posts que você coloca sempre se ele é um vilão ou se ele é mocinho. Isso, né? Eu fiz até uma live. Isso, exatamente. E para mim, ele é um mocinho, porque eu sei utilizar, eu sei o quanto eu posso utilizar e eu tiro benefícios dele, porque eu gero pontos com ele. Né? Então, através de pontos, por exemplo, esse ano eu viajei para Vitória, no Espírito Santo, e as passagens saíram dos pontos que eu tinha no meu cartão. Ou seja, eu já não tive essa despesa com passagem. E eu tenho pontos hoje para fazer uma próxima viagem no ano que vem, eu já consigo
ter todas as passagens, eu e minha família, através dos pontos do cartão de crédito. Que legal, muito bom saber disso. Porque aí sim, o cartão de crédito passou a ser um bom instrumento financeiro. Um bom instrumento financeiro, exatamente. Então, eu não uso o cartão no sentido de que eu preciso receber o dinheiro para pagar o cartão. Não, eu tenho dinheiro, eu vou utilizá-lo para que ele me gere pontos para que eu tenha alguns outros benefícios. Certo. Nossa, aqui tá bárbaro, porque aí você já está fazendo uso do cartão com inteligência financeira. Com inteligência financeira, isso mesmo. Maravilha. Deixa eu perguntar uma coisinha só, não sei se aí como é que tá a sua agenda, como é que tá aí. Estou tranquila. Tá tranquilo? O que eu queria falar com você, que eu acho importante que as outras pessoas também saibam, a respeito da mentalidade financeira. Teve mudança de mentalidade? Teve, completamente. Você precisa mudar a mentalidade, como que você pensa em relação ao dinheiro e em relação à sua vida. Você precisa mudar os pensamentos de sua vida. Você tem que ter pensamentos positivos, você tem que ter pensamentos enriquecedores, né? Você é uma pessoa rica, você tem condições de trabalhar, de conquistar, então você tem que ter essa mentalidade. Se você tiver pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, não vai te levar a lugar nenhum, né? Pelo contrário, só vai te levar mais para o fundo do poço. E quando você passa a ter pensamentos positivos, você começa a mudar a sua mente em relação, não só à questão financeira, mas em relação à sua vida, você consegue tomar decisões muito melhores. Nossa, mas isso é muito maravilhoso. Eu sempre comento aqui que o nosso método, ele tem 2 pilares, assim, fortíssimos. Tem mais, mas 2 fortíssimos, porque você realmente tem que ter os controles. Não adianta você cuidar do dinheiro sem saber o mapa do dinheiro, como nós falamos agora há pouco. Mas tem também a mentalidade financeira, a mentalidade de prosperidade que você precisa trabalhar. E precisa trabalhar por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que ela não trabalha a riqueza. É muito comum você falar que está devendo no cheque especial, que você precisou parcelar o pagamento do cartão de crédito, que você vai pegar mais empréstimo. Isso é assim, meio corriqueiro na vida do brasileiro. Então, quando alguém, se você chega para alguém e fala assim, nossa, olha, eu estou fazendo um curso, entrei num programa, transforme sua vida financeira, porque eu quero transformar minhas finanças e eu quero enriquecer. Vão olhar para você meio torto, você não acha? Eu acho, porque as pessoas, elas têm esse hábito pessimista, né? Esse hábito de que você vai gastar dinheiro com isso, onde já se viu, você está precisando tanto de fazer. Não, é justamente porque eu estou precisando, é justamente por isso que eu vou fazer, para mudar o meu pensamento, para mudar as minhas atitudes, né? E realmente as pessoas, a gente tem uma cultura de que ser rico é ruim. Né? Pois mas aqui, verdade, aqui no Brasil a riqueza costuma estar associada à falcatrua, a mal feito, a passar alguém para trás, mas não é isso. Mas não, pelo contrário, a gente consegue sim enriquecer e ter uma vida financeira tranquila e estável, sem sequer fazer qualquer coisa errada. Pois é. Então, eu imagino, os meus clientes, eu atendo clientes há mais de 16 anos, os meus clientes são honestos, eles querem quitar as dívidas, os compromissos, eles têm sonhos, eles querem conquistar os sonhos e fazem isso. Então, onde é que está o errado? Não tem errado. Se o dinheiro veio para suas mãos de forma ética, nossa, pode vir o quanto for, tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Com certeza. Então, mas tem outra coisa que eu quero comentar com você também, que é a respeito, às vezes, a pessoa que está endividada, ela fala assim, nossa, eu ganho pouco dinheiro. Eu gosto de levar a pessoa para fazer uma reflexão. Vamos supor que a pessoa veio bater um papo comigo e também talvez valha também para você fazer com seus alunos, com seus liderados lá no seu trabalho. Nossa, eu ganho pouco, nossa, porque não dá. Aí eu geralmente pergunto para as pessoas o seguinte, tá bom, você trabalha há quanto tempo? Às vezes a pessoa está trabalhando há 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa. Ok.
Faz uma conta aí de quanto dinheiro, desde que você começou a trabalhar até hoje, já passou pelas suas mãos. Aí eu deixo a pessoa pensar um pouco. Mesmo que a pessoa tenha trabalhado, nem que seja, por exemplo, 2 anos, ela recebeu 24 meses um dinheiro. Sim. Quando ela multiplica, ela soma, divide, multiplica, faz lá as contas dela, o que acontece? É um certo valor. Aí eu digo para ela, ótimo, então foi pouco dinheiro ou algum dinheiro pelo menos veio para suas mãos? Ah, não, algum dinheiro veio. Falei, legal, bacana. E quanto foi que você reteve? Quanto foi que sobrou aqui? Quanto foi que você poupou e investiu? Ah, não sobrou nada. Então, as pessoas têm essa... Ah, eu tenho pouco, não vem o salário, mas não administra o que vem na mão. Exatamente. Não sei se você orienta os seus alunos assim. Eu oriento. Eu sempre falo para eles o seguinte. Você recebe o seu montante, seu salário, né, o seu dinheiro. A primeira coisa que você tem que fazer é separar uma parte dele para você poupar. Certo? E aí, com o restante... Ah, mas e se o restante não der para eu pagar todas as dívidas? Opa, então aí tem um erro. Porque você já sabe que você tem que poupar, você tem que viver com menos, né? Exato. É difícil, porque às vezes... Mas você precisa, que uma coisa vai levando a outra. Então eu falo muito sobre reserva de emergência com eles, porque é fundamental na situação em que eles se encontram. Para um futuro, ter uma reserva, ter algo guardado, né? Então, eu sempre comento com eles a questão da reserva de emergência. Se vocês guardarem um pouquinho todo mês, independente do quanto que vocês gastam, vocês vão formando uma reserva de emergência. E isso vai ajudar com que no futuro, caso vocês consigam um emprego, percam um emprego, vocês vão ter uma condição digna para você superar essa fase e conseguir novamente um novo emprego. Mas você sabe, Rodrigo, que tem os dois lados, sabe? Tem um lado realmente, por exemplo, que é emergência maior do que nós estamos ainda vivendo esse ano de 2020. Então eu tive vários clientes ligando, passando WhatsApp, passando e-mail, dizendo o seguinte, Evanildo, ainda bem que você pegou no meu pé e fez com que eu formasse, me orientou, puxou minha orelha para que eu tivesse uma reserva. Porque chegou nesse momento desse ano específico, nossa, esse ano totalmente diferente, né? Atípico, as pessoas fizeram uso da reserva, uns mais, outros menos, teve pessoas que tiveram o salário reduzido, né? Enfim, tinham lá a reserva. Mas você sabe que a reserva, se você não usar, também está ótimo. Por quê? Porque ela pode ser a base da construção de uma reserva maior para conquistar um sonho maior, ou mesmo para você pensar lá na frente de uma aposentadoria também digna. Porque nós estamos vivendo mais. Sim. Então, a sua geração, nossa, vai viver muito mais ainda. Então, isso quer dizer que você vai precisar de dinheiro para viver com dignidade também lá no futuro. E esse futuro chega rapidinho. Você tinha pensado nisso já também? Olha, eu pensei sim, conversei com a minha esposa e a gente decidiu que, como a gente formou já a nossa reserva de emergência, parte da nossa reserva de emergência já está quase concluída, após isso, a gente vai sim fazer investimentos direcionados à aposentadoria. Tá certo. A nossa aposentadoria. Então, é bem bacana porque a gente começou a pensar de várias maneiras, em vários sentidos. Porque quando você pensa em aposentadoria, as pessoas já pensam numa previdência privada, pensam em alguns outros. Mas existe uma infinidade de investimentos de renda fixa que podem te dar uma rentabilidade muito maior, né, do que aquela básica que o banco seu oferece, porque é um privilégio do banco, alguma coisa desse sentido. Né? Então, assim... Isso mesmo.
Eu sempre falo... Conclui o seu raciocínio, que eu quero colocar mais uma coisa aqui que você está fazendo, mas vamos lá. Eu sempre falo assim para os meus colegas de trabalho, quando a gente conversa sobre finanças e tudo mais, eu falo assim para eles, olha, vocês têm que ver que o gerente do banco, ele sempre vai querer o melhor para o banco, né? E você tem que analisar o que é melhor para você, né? Às vezes o gerente te oferece lá um CDB, 70% do CDI, 80% do CDI, e as pessoas elas não têm noção dessa taxa do CDI. E aí, quando vão ver a realidade, é uma taxinha, né? É uma taxa mínima, ínfima, né? Então, é muito importante que quando você vá tratar do seu dinheiro com relação a investimento, você veja o que é melhor para você, o quanto tempo você consegue não utilizar aquele dinheiro, porque se você tiver uma reserva de emergência já formada, aí tranquilamente você consegue investimentos excelentes, né? Isso. Com rentabilidade muito boa. Legal. Então eu quero comentar com você o seguinte que você já fez. Porque você precisa ter o beabá bem feito. Isso quer dizer o seguinte, que se a sua vida financeira está desorganizada, se você não conhece seus números, se você tem dívida, se está pagando juros altos e por aí vai, você tem que arrumar a casa. Com certeza. Agora, tem outra coisa. Você tem que arrumar a casa e manter a casa arrumada. Sim. Porque aí sim dá para usar essa inteligência financeira que nós falamos há pouco, que é você pegar o seu dinheiro para gerar muito mais renda para você. Porque você está aqui com a casa todinha arrumada, reserva montada, tudo tranquilo, aí você pode buscar oportunidades do mercado. Exatamente. Então, esse beabá, né, esse mapa do dinheiro, esse controle financeiro, trabalhar a mentalidade, né, que a riqueza é para todo mundo, e se você cuida bem do seu dinheiro para você também, tá tudo certo. Então, você mantém o método, você mantém aquele cuidado financeiro mesmo. E se virou a chavinha da mentalidade, pronto. Aí que ninguém te segura, né? Ninguém te segura. Rapaz... Aí decola. Decola mesmo. Então, eu quero fazer uma sugestão para você. Quando chegar a hora de você falar sobre aposentadoria, vamos trocar umas figurinhas. Vamos. Que aí eu te passo umas dicas poderosas para você examinar também. Que tem muita coisa bacana aí no mercado para você dar uma olhada. Tem algumas previdências tradicionais, pesadonas, que cobram realmente taxas muito altas de administração, mas tem no mercado coisas novinhas, fresquinhas, de qualidade, em termos de previdência também. Que aí a gente tem, tem várias coisas. Aí se a gente for falar de previdência, aí é uma outra live inteira. Mas, Rodrigo, você tem alguma dica, alguma orientação que você que já passou pelo método, você quer deixar para as pessoas? Porque nós vamos deixar essa live aqui salva, e eu salvo no IGTV, e depois as pessoas podem ir lá nos assistir. Que dicas que você pode dar a respeito, ou do método de estudo, ou do próprio método Dinheiro Inteligente? O que você pode orientar as pessoas? Prática, né? Para você que passou por todo o processo. Quando eu comecei o método, eu tive a graça, digamos assim, de ter muito foco, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam ter foco. Então, quando você realmente quer, você toma a atitude para virar essa chave, né, da mentalidade e tudo mais, você precisa ter esse foco na sua vida. Né? E eu acho que isso é muito importante. Essa palavra foco é extremamente importante. E tenha paciência. Não se assuste. Realmente, as pessoas elas passam por muita dificuldade, mas existe sempre a luz no fim do túnel. A gente sempre vai conseguir enxergar. E você consegue alcançar. Né? O método ele é muito bom porque ele te dá o beabá, ele te dá o passo a passo. Ele pega na sua mão e fala assim, vem cá que eu vou te levar junto certinho como você deve proceder. Né? Isso é muito importante.
Porque se você realmente consegue sentir, perceber que ele está te caminhando para um caminho bom, você tem essa sequência e você consegue seguir. Ok, então eu vou dizer para o pessoal agora, salvar essa live aqui como uma preciosidade, e eu vou pedir para o pessoal assistir você passando essas dicas poderosas aí. Rodrigo, quero te agradecer muito, 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 muito. Eu fico muito feliz com o seu resultado. Você sabe, eu já te disse isso, porque vamos dizer assim, é minha realização pessoal. Quando o meu aluno diz para mim, olha, coloquei a minha vida financeira nos trilhos e estou caminhando para ser uma pessoa mais próspera. Porque nós estamos num país realmente que a educação financeira quase não existe e que as pessoas ficam sem rumo com relação ao dinheiro delas. Mas tem solução. Então, mesmo a pessoa estando endividada, se ela tem uma renda mensal e ela tem o que você está falando aí, foco, determinação, ter calma para fazer as mudanças, pronto, existe um caminho. Existe, como você falou, um processo simples de aplicar, existem ferramentas fáceis de usar, existe o acompanhamento, porque a pessoa fica comigo durante o programa pelo menos 4 meses junto comigo, tem que trabalhar a mentalidade, claro, usar a inteligência financeira, porque as pessoas todas são inteligentes, elas precisam praticar, usar os neurônios, né, usar a cabeça. Mas legal. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, fico feliz de saber do seu sucesso e conta comigo. Eu que agradeço, muito obrigado, gratidão por tudo. Eu não tenho palavras para mensurar o quanto eu sou grato por você ter feito parte da minha vida nesse momento que eu muito precisei. Fico muito feliz, muito obrigada por essas palavras, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Beijo para você, tudo de bom. Tá? Te dispenso aí que você fez a gentileza de ceder aqui um pouco do seu tempo para nós, tá? Uma boa noite para você, muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau. Tchau. Olá, pessoal, então estamos finalizando aqui. Nós tivemos a participação do aluno nosso do programa Transforma Sua Vida Financeira, o Rodrigo Aguiar, e estou finalizando. Esse bate-papo com ele vai ficar salvo, vai ficar no nosso IGTV. Quem não viu o bate-papo todo pode assistir depois lá, e vai ficar salvo no IGTV. Muito obrigado pela companhia, boa noite, e daqui a pouquinho, às 20 horas, nós vamos ter a nossa segunda aula do workshop Sai das Dívidas. Então, eu te espero às 20 horas. Até mais. Deixa eu te passar aqui, você que está aqui comigo, qual que vai ser o tema, né, da nossa aula de hoje. Nós vamos falar a respeito da forma certa, segura, eficaz de você negociar e pagar as suas dívidas. Espero vocês às 20 horas lá no YouTube. Tudo bem? Até mais!